Que raio de filme é esse que o cara bota esse óculos de sol e vê uns malucos com essa cara estranha e quando tira os óculos volta ao normal? Aí ele olha pros outdoor e começa a ver umas mensagens estranhas. Que desgrama é essa que tá acontecendo? Bora fazer um resumão do filme de John Carpenter, Eles Vivem, de 1988, só que mais atual do que nunca. O filme começa com o nosso protagonista John Nada andando com uma mochila nas costas. Sim, o sobrenome dele é Nada. John anda como se estivesse meio sem rumo, mas na verdade ele tá atrás de trampo. Como naquela época não existia LinkedIn, ele tinha que procurar emprego na raça, bem louco. Mas ele já começa meio sem sorte, levando um não logo de cara. Não temos nenhum trabalho pro senhor agora. Desanimado, ele continua andando e vê um missionário na rua, falando pra galera abrir o olho porque eles estão escondendo a verdade. Eles recrutam os ricos e poderosos. E também critica pessoas que cultuam a ganância. John para, dá uma escutada, mas quando vê a polícia sai vazado. O que foi, meu filho? Tá devendo alguma coisa? Então corta pra uma vitrine com várias TVs passando um programa qualquer. Tipo aqueles que a gente colocava em casa só pra deixar tocando no ambiente. E aí tem um cara assistindo da rua como se estivesse hipnotizado com aquilo. John passa por ali e senta num canto, no que deve ser tipo um beco, eu não consegui identificar direito. Dali ele consegue ver uma TV pela janela de alguém, onde tem uma atriz dando uma entrevista mostrando como a vida dela é profunda, igual um pires. As pessoas me veem, as pessoas me adoram, e eu nunca mais vou envelhecer e nem morrer. No dia seguinte, John vai até uma obra para pedir trabalho e finalmente consegue. Então, trabalha o dia todo igual um camelo abaixo de sol e no fim do dia já quer dinheiro. Quando é que sai a grana? Quinta-feira. Oxe, ainda bem que não é CLT, senão ia demorar mais para essa grana sair. Aí John conhece Frank. Frank pergunta se John tem lugar para ficar e diz que conhece um lugar que acolhe trabalhadores que não tem para onde ir. Chegando lá, eles batem um rango e John vai dar uma volta por ali. Até que ele vê uns caras assistindo qualquer coisa na TV e de repente dá aquele sinal de interferência, onde aparece um cara falando que uns cientistas descobriram por acaso uns sinais estranhos enviados de algum lugar. Ele também fala que estão criando uma sociedade repressiva, que os direitos humanos não existem. Isso tudo parece bem chato e fora de contexto, mas segura aí que você já vai entender. Perto dali tem uma igreja e John reconhece o missionário que tinha visto na rua. Ele fica observando e percebe que esse missionário se encontra com outro cara e eles estão agindo de uma forma suspeita. No dia seguinte, John decide ir até lá para investigar. Quando chega perto, ele ouve sons de louvor. Desconfiado, ele entra pela porta dos fundos. Lá ele vê 3 coisas estranhas. 1. Uma espécie de laboratório bizarro. 2. Uma parede com a frase "Eles vivem, nós dormimos". 3. Os sons de louvor na verdade era só uma gravação rodando em loop. Do outro lado da parede, uns caras conversando sobre fabricar lentes e dizendo que não conseguem ficar muito tempo hackeando os sinais de TV. E detalhe, o cara que estava aparecendo no sinal de interferência no dia anterior também tá ali. Enquanto isso, John tropeça nos bagulho e descobre uma parede falsa, onde ele abre e vê uma pilha de caixa. Que será que é isso? Drogas? Armas? John já tá ligado que tem alguma coisa errada, então fecha o compartimento pra dar no pé dali, até que aquele missionário pega ele no flagra e começa a palpar o rosto e as mãos dele pra identificar alguma coisa. Quando percebe que John é apenas um operário, ele pede pra John esperar, pois ele quer mostrar pra ele a revolução. Mas John não quer saber desse papo de revolução coisa nenhuma e sai vazado. Então pega o binóculo de um figurante que tava por ali convenientemente e fica vigiando os caras transportando aquelas caixas da igreja. Nisso chega o Frank e pergunta pra ele o que tá rolando. John conta tudo o que descobriu e que quer saber o que tem nas caixas. Mas Frank fala pra ele deixar isso quieto e não se meter com isso porque deve ser coisa ruim e se manda. John fica observando ali o dia todo até o anoitecer. Até que aparece a polícia, cerca o local, já chega um helicóptero, a tropa de choque, uma galera começa a correr e vira um caos. A polícia destrói tudo por ali e começa a prender todo mundo que tá na região. Mas John consegue se esconder com alguns malucos numa casinha abandonada. E você não deve estar entendendo nada dessa bizarrice, mas calma que logo você vai entender. No dia seguinte, com tudo destruído, John volta na igreja onde tinha aquela parede falsa e finalmente pega uma das caixas que ficou pra trás. Bom, como o lugar tá sendo vigiado, ele pega a caixa e procura um lugar seguro. Aí ele entra num beco e abre a caixa misteriosa perto das latas de lixo. E adivinha só o que tem dentro. R$2 uma caixa misteriosa. Vários óculos de sol, tipo aqueles original de R$10 que vem com catarata de brinde. What the fuck? E John fica com aquela cara de quem não tá entendendo nada, até que ele esconde a caixa na lata de lixo, o que é um péssimo esconderijo, na minha opinião. Aí ele sai na rua e coloca os óculos, e então, meus amigos, tudo começa a fazer sentido pra ele. E aí temos a famigerada cena onde John vê quem são eles. Qual é o problema? Eu perguntei qual é o problema. Incrédulo com o que tá vendo, John vai andando por aí pra ver quem tá com a cara zoada e quem tá normal. Até que ele entra numa loja de conveniências e uma senhora esbarra nele e ele sutilmente expressa sua indignação. Sua cara parece que derreteu no incêndio do Museu de Cera. Em seguida, a senhora com a cara zoada já avisa alguém que John pode vê-los e todas as pessoas com a cara zoada começam a olhar pra ele. Ele sai da loja, mas logo a polícia aborda ele num beco e o ameaça. Mas como John manja da arte da autodefesa, enfrenta os policiais, os mata,
pega suas armas e sai normalmente como se um cara com uma calibre 12 na mão fosse a coisa mais normal de se ver na rua. A polícia continua atrás dele, então ele entra num banco, não me pergunte o porquê. Aí ele mata todos os bichos feios, com exceção de um, que consegue chamar reforço e desaparecer usando um tipo de relógio mágico. Continuando sua fuga, John entra num estacionamento e rende uma mulher chamada Holly, então manda ela ir pra casa dela para ele se esconder lá. Chegando lá, ele tenta explicar pra Holly o que tá rolando, e pede para ela botar os óculos para ver por si mesmo, mas ela se nega e ele não insiste. Em seguida, Holly fala que trabalha na TV e ele fica animado dizendo que ela pode ajudar ele a investigar e tentar avisar todo mundo sobre os malucos de cara feia e sobre aquelas mensagens subliminares. Mas quando ele tenta mostrar para ela, ela dá uma garrafada na cabeça dele e empurra ele da sacada. John se levanta meio atordoado e se esconde, pois Holly avisou a polícia. No dia seguinte, John corre lá na obra para tentar convencer Frank sobre essas paradas estranhas, mas Frank diz que não quer se envolver. Como o óculos ficou na casa da Holly, John decide voltar pro beco onde ele tinha escondido a caixa com o restante dos óculos. Chegando lá, adivinha, não tinha mais nada nas latas. Eu avisei que era um péssimo esconderijo, mas tá tudo bem porque temos a conveniência do roteiro, e o caminhão do lixo tá parado bem ali. Então John vai lá procurar a caixa e quando ele finalmente acha, por algum motivo que o roteiro quis, os caras levantam a caçamba e vão embora com o caminhão vazio. Ai meu Deus, que porra é essa? E aí aparece o Frank, que fez a camaradagem de trazer o pagamento de John pelo dia trabalhado lá na obra. Então John aproveita a oportunidade para tentar convencer Frank a todo custo a usar o óculos e ver a realidade por si mesmo. Põe esses óculos. Olha aí. Fica longe de mim. Eu estou lhe dizendo, seu crioulo estúpido. Mas, como você pode perceber, Frank não está disposto a enxergar a realidade com os óculos. Essa cena é muito emblemática porque a briga de John tentando mostrar a realidade para Frank representa o quão difícil é fazer uma pessoa aceitar um novo modelo de pensar e deixar os velhos modelos de pensamento destrutivos para trás, envolvendo política, religião, mídia e o controle das grandes massas. Então, depois dos dois quase se matarem no soco, John faz Frank usar o óculos e Frank finalmente enxerga a verdade. Nessa altura do filme já tá bem claro que esses malucos da cara feia são alienígenas, né? Não me diga. Aí Frank dá a ideia de ir atrás de quem fabricou os óculos, e com a ajuda da fada da conveniência, um conhecido do Frank, usando óculos igual deles, aborda eles e chamou os dois para uma reunião secreta das pessoas que já sabem a verdade. Chegando lá, eles recebem uma lente de contato para não ter que ficar usando mais os óculos e não levantar suspeitas, já que os alienígenas já sabem dos óculos. E aí a gente entende por que havia uma espécie de laboratório na igreja no início do filme, para fazer as lentes. Lá na reunião, eles recebem também armas e munição, pois a polícia e os alienígenas estão procurando por todos eles. Daí tem um cara que tá tentando fazer uma engenharia reversa de um daqueles relógios que os alienígenas usam, para ver se consegue usar contra eles de alguma forma. E deixa um dos relógios com Frank. E olha só quem também tá na reunião, sim, a Holly, pois ela também viu a realidade com o óculos que John tinha deixado na casa dela. Então, do nada, explode uma bomba, os ETs acharam eles. Aí vira um caos, alguns correm, outros morrem, e John e Frank ficam encurralados num beco. Até que aquele relógio alienígena que tava com Frank dá um tilt, abre uma passagem no chão por alguns segundos, eles entram e a passagem se fecha. Sem saber onde eles estão, eles começam a procurar uma saída, mas dá pra ver que há um território dos alienígenas, claro. Logo eles acham um salão que tá rolando uma palestra e se liga no que um dos aliens fala. Nossas projeções mostram que pelo ano 2025, não só a América, mas todo o planeta estará sob a proteção e o domínio desta poderosa aliança. E aí aparece um cara que reconheceu John e Frank, aquele cara do início do filme que era morador de rua. Sim, ele se vendeu pros aliens e ficou rico, olha só. Como ali é território deles, o cara pensa que John e Frank também se venderam e leva eles para mostrar a tecnologia de transporte dos ETzinhos. Em seguida, o carinha mostra também como eles fazem para enviar o sinal que deixa os ETs camuflados e como enviam as mensagens escondidas. Então eles percebem que estão, na verdade, na estação de TV onde Holly trabalha. Quando John e Frank revelam a verdadeira intenção deles, o carinha foge e eles tentam chegar até a antena principal que envia os sinais. No meio do caminho, eles encontram Holly. Quando eles chegam perto da antena, Holly mata Frank. Sim, ela acabou se vendendo também. E John encontra a antena. E aqui, meus amigos, John descobre que Holly é uma traidora e já aparecem helicópteros com atiradores. Sabendo que não tinha saída, John mata Holly e destrói a antena, fazendo então o mundo inteiro enxergar os ETs sem precisar dos óculos. Você terá o controle, nada o impedirá agora. Ei, o que é que houve, meu bem?